Oi, colegas, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que me chamou a atenção por perceber o quão é importante trazer para a atenção primária o conceito e as práticas da medicina integrativa e o quanto faz sentido estar ali esses conceitos, já que na atenção primária tem se desenvolvido o maior esforço para trazer essa abordagem que é centrada no modelo biomédico para o modelo centrado no paciente. Então, é um dos motivos pelos quais eu fiz essa mudança na minha vida para conhecer melhor a atenção primária, porque eu acredito que ali é um dos lugares onde nós podemos começar realmente a introduzir de uma forma mais ampla a medicina integrativa centrada na pessoa, que é um lugar que já se faz medicina centrada na pessoa, né? E a partir dos pontos que eu for colocando aqui para vocês, quem trabalha na atenção primária vai reconhecer que a verdadeira e boa prática de medicina integrativa tem tudo a ver com a verdadeira e boa prática de medicina de família e comunidade e de medicina centrada na pessoa, entenderam? Eu percebo que a gente vive um momento real de mudança de paradigma dentro da medicina, dentro dos conceitos de saúde, e essa mudança ela tem tido muitos nomes, né? Medicina integrativa é um deles, medicina centrada na pessoa é outro deles, slow medicine, medicina do estilo de vida. Então são muitos nomes que têm surgido. Por quê? Porque são muitos pontos do universo mesmo, pontos do mundo, onde tem pessoas que começam a estudar de uma forma ampla esse aspecto do adoecer, esse aspecto da saúde física, mental, emocional e espiritual. Tá certo? Eu confesso para vocês que quando eu comecei os meus cursos, o Médicos Fora da Caixa, e até os outros cursos para os pacientes, e eu pensava que iria apoiar os meus colegas médicos para que eles migrassem do consultório do SUS para trabalhar no consultório particular com a medicina integrativa, porque eu sabia e sei fazer muito bem a medicina integrativa com uma consulta, por exemplo, de 1h30, que sempre foi a minha consulta dentro do consultório, tempo de 1h30, que é um tempo que eu acho apropriado mesmo, para se fazer um atendimento bem focado, bem integrativo, em que você possa avaliar saúde física, mental, emocional e espiritual. No entanto, eu percebi a chegada de pessoas nos grupos que também trabalhavam na atenção primária. E eu, particularmente, quando trabalhei em ambulatórios de clínica médica e nas práticas integrativas, eu percebi que era possível sim fazer no SUS um atendimento integrativo. Eu falo que eu desmistifiquei isso quando eu passei por isso foi em 2016 ou 2017, em que eu trabalhei nas PICs, lá em Uberlândia, no ambulatório de práticas integrativas, e eu tive uma mestra, uma professora, a doutora Tânia, que conseguia esquematizar o ambulatório de tal maneira que ela fazia as práticas integrativas ali no tempo que se tinha dentro de uma consulta do SUS, entendeu? Então, eu falo que ela me ensinou a perceber que é possível fazer com a estrutura que você tem e no lugar onde você está. Que isso te desgasta de uma certa maneira, e é por isso que justamente você tem que querer fazer, né? Você tem que perceber que aquilo ali é um caminho positivo e bancar aquelas mudanças que você vai fazer. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer isso sem que você precise mudar estruturas tão rígidas do lugar onde você trabalha. O que eu vou te ensinar aqui hoje é fazer medicina integrativa, fazer esse aspecto do integrativo no tempo que você tem, no lugar onde você está. Se você olhar, a gente vai trabalhar todos os pilares da medicina integrativa. Deixa eu só fazer recapitulando aqui o que a gente vai falar nesse vídeo. Nós vamos primeiro entender tudo aquilo que é limítrofe e que limítrofe não é a palavra, não, limitante dentro de uma atenção primária em saúde, toda a questão do tempo, a questão de gestão, tudo que é limitante que você coloca como dificuldade, né? Eu sei porque são dificuldades mesmo, e tudo aquilo que você tem, né? O que você realmente pode te limitar e o que você tem, porque a gente só muda algo se a gente começa com o que a gente tem. Muitas vezes existem grandes mudanças que mudam ali a estrutura, a base, como uma pandemia, por exemplo, que eu digo que realmente
nós estaremos diferentes enquanto médicos, os nossos pacientes estarão diferentes enquanto pacientes. E o caminho que eu vejo é esse caminho realmente da medicina integrativa agora cada vez mais importante, porque focar na prevenção, focar na promoção de saúde deve ser o pressuposto desse novo milênio, que surgiu, esse novo milênio, desse novo século, né? Que começou aí com, eles falam, né, os sociólogos que têm estudado tudo o que está acontecendo em relação à pandemia, falam que agora sim nós começamos o século XXI. Então, justamente por isso, nós teremos aí o que eles chamam de aceleradores de futuro, que é aquilo que a gente levaria talvez alguns anos para aprender e para colocar em prática. Por um momento de crise, nós começamos a fazer, às vezes de uma forma até desordenada, mas a gente já começa a fazer rápido, porque precisa que aquilo seja feito rápido, entende? Então, nós vamos falar sobre as dificuldades, nós vamos falar depois sobre cada um dos pilares que fazem uma boa medicina integrativa e onde você pode colocar cada um desses pilares dentro do seu atendimento de 15 minutos, dentro do seu atendimento que às vezes tem outras questões como trocas de receita, entendeu? Então a gente vai falar de tudo isso aqui nesse vídeo, ok? Então, para começo de conversa, nós vamos falar dessas dificuldades que a gente tem para colocar realmente as práticas. E as práticas integrativas são só uma parte do que é realmente medicina integrativa. Então, para colocar essas práticas ou para fazer mudanças na dinâmica, e essas dificuldades têm a ver com o tempo de atendimento, é um dos principais pontos que todo mundo traz. Ah, mas eu não consigo nem fazer o que eu preciso fazer em 15 minutos, como que eu vou fazer algo além disso, né? O tempo de atendimento é um dos grandes problemas mesmo, mas não é o maior problema, né? A gente consegue sim fazer alguma coisa em 15 minutos e eu vou mostrar para vocês. E aqui nesse mesmo canal tem uma outra aula que eu falo como fazer medicina integrativa em 15 minutos. Procura aí que vocês vão achar. Eu vou ver se vou colocar o link aqui embaixo para que vocês possam assistir essa outra aula também, porque lá eu detalho certinho o atendimento. Inclusive eu uso o modelo de Calgary-Cambridge, que é um modelo que tem na atenção primária, para realmente começar e a introduzir os conceitos das práticas e da medicina integrativa, ok? Então, 15 minutos é o tempo que você tem. Como que você pode fazer aí nessa gestão do seu tempo de 15 minutos para ajudar o seu paciente nesse pouco tempo que você tem, entendeu? Então, tudo é uma gestão de tempo. Se você tiver aí 2 minutos para ouvir o paciente, que são os Golden Minutes, e depois 2 minutos para conversar com ele sobre as mudanças que ele precisa fazer, sobre a autonomia que ele vai ter, que ele é autônomo e responsável pela sua saúde, você já está fazendo medicina integrativa, apesar de achar que não, entendeu? Por isso que é tão importante a gente estudar, porque às vezes a gente fica com aquela sensação de que tá ficando para trás nos conhecimentos e a gente só, na verdade, não tem os conceitos teóricos daquilo que a gente já faz e já gosta de fazer, entendeu? Então, é isso. 15 minutos, o que é possível? Alguma coisa é possível sim. É só você organizar esse tempo e pensar que não vai vir uma mudança de fora, que você precisa começar essa mudança no local onde você está. Todos nós somos pequenos pontos que vamos começar pequenas mudanças onde nós estamos. E é assim que se faz um novo paradigma, é assim que se constrói uma nova história. Dificilmente vem um governo, vem sei lá, um chefe de estado e institui, agora você vai fazer assim, 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 e esse assim, assim, assim é o que você quer. Antes dele chegar nesse ponto, ele precisou ver ali nos pequenos lugares que aquilo dava certo. Ele precisou estudar que aquilo dava certo. Ele precisou pensar nessa possibilidade para a realidade de saúde dele, entendeu? Então, um gestor também pensa assim. Então, já vem aí a segunda questão, que é colocada como limitante, que é o fato de que existe uma gestão com regras muito rígidas de funcionamento dentro da atenção primária. E são alguns lugares de atenção primária são abertos e outros não. Eu sei, eu entendo de tudo isso.
E aí, nesse momento, entra o seu trabalho de formiguinha para mostrar para essas pessoas o quão benéfico é e o quão você pode economizar em adoecimentos, o quão você pode economizar em tempo, se essas pessoas tiverem ali, às vezes, uma abordagem um pouco diferenciada que as traga para autonomia, autorresponsabilidade e autocuidado, que são 3 sustentadores de uma boa prática de medicina integrativa. Então, mostrar isso para o seu gestor, às vezes você pode até trazer esses conceitos, ou não precisa às vezes nem falar nada, simplesmente comece a colocar isso no seu dia a dia e construir ali relações fortes com seus pacientes, e logo isso chegará à sua gestão, e você, por fazer com responsabilidade, compromisso e trazer inovação para a sua prática e para a vida do paciente, você vai ser ouvido, entendeu? Então, às vezes, a gente já chega querendo impor algo e, na verdade, a gente precisa primeiro mostrar serviço, né? É mostrar comprometimento, é mostrar que a gente está ali disposto para fazer aquilo que precisa ser feito, mas para dar algo mais também. Então, se você mostra o seu compromisso, se você mostra a sua presença ali forte, firme e confiante e resolutiva na vida dos seus pacientes, você com certeza será muito mais respeitado. O que eu vejo, gente, é o contrário. Eu não vejo isso, né, na atenção primária, não. Eu vejo muito, eu, por exemplo, que sempre trabalhei com SUS e com consultório, e eu sempre busquei ser a mesma pessoa em todos os lugares onde eu transitava, certo? E eu sei que muitos aqui que me escutam também querem migrar para o consultório, mesmo quem é médico de família, e não tem o menor problema. Eu acredito que eu estava falando isso até com uma colega esses dias, que é o seguinte: tem momentos da nossa vida em que a gente quer trabalhar mais no SUS, em que a gente está afim de trabalhar ali, que a gente sente que é ali que está servindo, e às vezes chega um momento, sei lá, 2, 3, 5 anos depois, você fala, não quero fazer isso agora. E aí você vai para o consultório, ou você vai para um outro lugar, e aí depois você pode voltar para aquele lugar anterior, ou você pode ficar no outro, entendeu? Eu não sei se é porque eu sou assim, né? Fiquei 8 anos no consultório, fiquei muito tempo também ali no SUS, no controle de infecção hospitalar, porque eu sou infectologista, e aí falei, cansei, não, agora eu quero experimentar outras coisas. E aí fechei consultório, estou atendendo como telemedicina, mas não tenho mais um horário fixo de consultório, estou agora mais dedicada aos estudos dos grupos, dos cursos, e a residência de medicina de família, que eu resolvi experimentar, mesmo já tendo a minha residência de infectologia. Então, tudo isso, você estará aberto para o novo que chega na sua vida e que te convida a experimentar novas opções, entendeu? E o que eu vejo é o seguinte, que eu tinha começado essa linha de raciocínio e mudei, né? O que eu vejo é muitos colegas serem diferentes no seu trabalho no SUS e no seu trabalho no consultório particular. Ter lá uma vontade muito grande de ter um consultório, de ter uma liberdade financeira, de ter ali um crescimento, mas não fazem bem feito aquilo que está colocado para eles fazerem onde eles estão hoje, entendeu? Então, isso aí, gente, já como é que eu vou falar? Mancha o seu nome e também a sua aura, porque você não está tendo compromisso com aquilo que foi colocado para você naquele momento. Então, comece repensando essas atitudes se você as tem, tá bom? Um outro ponto que se fala aqui, que os colegas colocam como limitantes para trabalhar a medicina integrativa dentro da atenção primária, é a questão de enxugar gelo. Né? Na atenção primária, isso é um dos fatores mais desmotivadores que eu vejo em colegas que gostam da atenção primária. É o fato de ele todos os dias fazer as mesmas coisas. Trocar receita, um monte de receita para trocar, renovar receita de remédio e perceber que os pacientes estão mantendo-se nos mesmos lugares, que eles não estão conseguindo grandes vitórias ou que não estão fazendo aquilo que precisa ser feito. E geralmente nos lugares de atenção primária que tem acesso direto, que é algo que eu conheci há pouco tempo, que eu achei interessante, em que o paciente chega e ele é atendido naquele dia, né? Então, esses pacientes geralmente trazem questões mais agudas e a abordagem com a medicina integrativa fica um pouquinho mais comprometida. Só que isso aí é um ledo engano, porque mesmo os quadros agudos, muitas vezes esses pacientes trazem questões emocionais, mentais, espirituais, todas ali para sua consulta. E aí, se você conhece as técnicas e as ferramentas para rapidinho já trazê-lo para uma conversa que o leve para
para se abrir nesse sentido, você já tem aí um ganho de confiança, e quando você tem um ganho de confiança, aquilo que precisa ser feito, o paciente faz, entendeu? Ele se sente responsável e ele sente que ele tem apoio. Então, o enxugar gelo, ele existe mesmo, você atender ali um monte de paciente, trocar um monte de receita, mas o que eu falo é o seguinte, não queira salvar todo mundo. Você não vai conseguir. Eu também vim com essa intenção de, nossa, eu já acreditei, viu? Justamente na época que eu fazia esse ambulatório de práticas integrativas, em 2016, eu achava que as práticas eram para todo mundo, que a medicina integrativa era para todo mundo e que eu tinha que disseminar isso para o mundo todo, para as pessoas todas mudarem o seu olhar sobre saúde, sobre autoconhecimento e mudarem a sua história, né? No entanto, eu me lembro que a doutora Tânia falou assim comigo, falou, olha, Patrícia, não é todo mundo que está aberto. As pessoas têm os seus próprios limites e as suas próprias crenças. Então, isso é impositivo quando a gente quer colocar para todo mundo. Então, eu já te começo falando isso. É impositivo querer colocar a medicina integrativa e essa percepção de um novo olhar para todas as pessoas que você vai atender. Comece por aquelas que estão dispostas, porque o resultado delas que trará as outras pessoas. Então eu falo que às vezes num dia cheio de trabalho, se você tem aí 12 atendimentos pela manhã, 12 à tarde, troca de receita infinitas e você consegue fazer a diferença de um lugar desse aqui, né, que a gente está falando, para 2 pessoas naquele dia, para 3 pessoas, você já fez um grande ganho, porque a maioria dos nossos colegas não estão preocupados nem com uma pessoa, entendeu? Se você consegue ali atuar na vida de 3 pessoas naquele dia, você já, nossa, uau, entendeu? Eu falo que eu às vezes volto para casa com uau por causa de um paciente. Entendem? Os outros foi troca de receita, foi canseira mesmo. Então, no entanto, cada um deles, eles podem entrar em contato com a nossa presença e a nossa presença pode trazer confiança, alegria, amor, e isso é curativo. O médico é sempre o primeiro remédio do paciente, entendeu? E isso é integrativo, entendem? Então, esses pacientes já podem melhorar ali na nossa presença, e mesmo que ele vá só trocar receita, e quando você consegue efetivamente adentrar uma história ali e fazer diferença naquela história, é um uau sem tamanho. A gente realmente sente que fez algo e que valeu a pena, entendem? Então, assim, não se limite por essa questão de que você tem um trabalho de enxugar gelo, né? Porque isso é frustrante mesmo. No entanto, isso ainda é o processo. Como eu falei, a gente não briga com o processo, não. A gente entende ele para incorporar os novos conhecimentos e ajudá-lo a fluir melhor. Entenderam? Então, esse é o ponto. Não brigue com essa questão. Simplesmente faça a diferença na vida de 1, 2, 3 pessoas por dia e isso já é um grande ganho. Tá certo? E um outro ponto que também faz com que os colegas se sintam limitados são as questões socioeconômicas dos pacientes, as questões culturais. Muitas vezes, gente, é impossível realmente falar de medicina integrativa ali diante de uma determinada situação. Né, diante de um paciente, às vezes, que nem fala a sua língua, um haitiano, aqui onde eu trabalho tem muitos haitianos, que você não sabe falar francês, ele não sabe falar português, e ele não sabe nem falar inglês. Então, são limitações, entendem? E eu sei que elas existem, mas aí eu volto naquele primeiro ponto. Você não vai fazer para todo mundo, porque não é todo mundo que está aberto. E você, com essas pessoas que têm, às vezes, quadros realmente agudos, né? Você está tratando ali uma sífilis no recém-nascido, você está tratando algo assim que não é crônico, né? Porque a medicina integrativa centrada na pessoa, elas fazem muita diferença nos quadros crônicos arrastados, né? No entanto, é um quadro agudo, é um quadro que você não consegue adentrar pelos fatores socioeconômicos, tá tudo bem também. Como eu falei, comece não criando grandes expectativas. Conheça os fundamentos e aplique-os, mas não crie grandes expectativas. Faça a diferença na vida de 2, 3 pacientes por dia e ao fazer essa diferença, você vai começar a criar internamente a certeza de que você consegue fazer aquilo e isso te dá vida, te dá energia para fluir, para gostar de estar ali onde você está.
Então você vai internamente gostar de fazer isso, a partir dessa certeza de que você fez diferença na vida dessas 3 pessoas, e aí você vai querer buscar mais conhecimento, você vai querer se aprofundar mais nos assuntos de autoconhecimento, de saúde e espiritualidade, de anamnese espiritual. Para quê? Para que você possa fazer diferença na vida daquelas pessoas, entendem? Para que mais pessoas tenham acesso a tudo isso que você está oferecendo agora. E, enfim, é muito positivo quando você parte desse pressuposto de que você não cria expectativas, mas que aquilo pequeno que você está fazendo está tendo resultado na vida das pessoas. E as pessoas amam, gente. Hoje o conhecimento é mais acessível. Então, mesmo com fatores socioeconômicos, culturais muito diversos dos nossos, muitas pessoas têm acesso aí a grupos de meditação na internet, já ouviram falar dos benefícios disso, já ouviram falar da questão da mente, das mudanças de comportamento. Muitas pessoas buscam nos médicos da internet que fazem vídeos, e eu falo por mim porque eu sempre fui uma médica que fazia vídeo, as respostas que ela não encontra ali no consultório, não só no consultório, mas no médico do postinho, entendeu? Então, estar ali na frente daquele postinho é você também estar disposto a trazer essas novidades e entender que seu paciente a gente não deve julgar, né? Eu falo que às vezes a gente julga, a gente fala, esse paciente aí não dá conta de nada não. E ele nos surpreende. Então a gente tem que estar aberto, até para saber como abordar esse tema, como chegar nele com as pessoas, que nada mais é do que um tema de prevenção de saúde, como alimentação, como uma boa prática de atividade física, gerenciar o estresse, como uma boa prática de respiração, organização da vida pessoal. Tudo isso, gente, é integrativo e também é centrado na pessoa, né? Então, é isso que você precisa entender, que todas essas pequenas diferenças que você faz, elas vão ressoar nesse novo olhar que a gente tem desenvolvido para a medicina, tá bom? Então, parta desse pressuposto de que não crie grandes expectativas, mas que você deve estar aberto, entenderam? Deixa eu só olhar aqui. É isso mesmo. Agora a gente vai falar sobre os pilares de uma medicina integrativa e como que é possível realmente colocar isso na prática do dia a dia de uma UBS. E aí vem de novo a questão dos 15 minutos. E uma coisa que eu falo que os 15 minutos não devem nos limitar. A gente tem que entender que mesmo que eu tenha às vezes só 15 minutos, ele pode voltar depois de alguns meses, né? Ou ele pode voltar ali no acesso direto e voltar com você para continuar aquele processo, aquele trabalho. Logo que a gente começou na residência, eu achei tão interessante uma postura da minha preceptora. A gente atendeu uma jovem de uns 17 anos com ideações suicidas. E aí ela conversou, ela ouviu a história, ela explicou, ela melhorou o medicamento, ela aumentou a dose lá da fluoxetina, eu acho que ela estava usando. No entanto, ela falou, olha, fulana, faz o seguinte, semana que vem aqui de novo, passa pela triagem, fala que eu pedi para você vir só para a gente conversar, só para eu te ouvir de novo, ver como que você está. E aí sabe o que aquilo fez na vida da menina? Ela se sentiu importante, sabe? E ao se sentir importante, eu tinha certeza que ela voltaria na outra semana, assim como voltou. Então a gente tem que entender isso, que são pequenas atitudes que vão nos fazer realmente ser aquele médico integrativo, aquele médico centrado na pessoa, aquele médico de família e comunidade, aquele médico slow medicine. É o compromisso, é a vontade que a gente tem de fazer uma medicina que realmente faça sentido, entendeu? E isso vai criando raiz, e essa raiz vai fazendo com que você possa, começando ali do seu pequenininho, fazer as grandes diferenças que você quer fazer, tá bom? Então, se abra para isso. E os pilares da medicina integrativa, vamos começar. Um dos primeiros seria desenvolver o primeiro, né? Que eu acho que é um dos mais importantes. Mas peraí, antes de entrar nesses pilares, eu quero que vocês entendam que tudo isso que eu falei aqui é justamente pelo fato de que nós vivemos um momento de mudança de paradigma do modelo biomédico convencional para o modelo centrado na pessoa. E o modelo centrado na pessoa é esse que a gente busca
que é integrativo, entendem? O modelo centrado na pessoa, a única coisa que ele não traz ali é a inserção das práticas integrativas, mas vocês vão ver quando eu passo aqui todos os pilares da medicina integrativa verdadeira, né? Porque a gente tem muita coisa aí que é chamada de medicina integrativa, mas que na verdade a gente ainda não tem uma boa comprovação científica da eficácia. Na verdade, eu nem julgo, gente, eu não julgo absolutamente nada. No entanto, eu quero trazer para vocês a importância de perceber que a medicina integrativa, ela não é para gourmetizar a sua consulta. Isso vai acontecer, isso é normal, as pessoas vão entender que você oferece um atendimento diferenciado, que aquilo acaba se tornando gourmet. Mas antes disso, existe dentro de você uma vontade genuína de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, esse termo, essa medicina integrativa, ela vem para trazer o foco que estava no modelo biomédico convencional, no médico, para o paciente. Entendem? Então, essa é uma grande mudança, acelerada, eu acredito, por essa questão da pandemia, e que a gente vai passar por essa mudança e ela será cada dia mais efetiva e fazendo mais sentido na vida das pessoas, tá bom? Então, um primeiro pilar seria uma parceria saudável entre o médico e o paciente. E isso nós fazemos ao desenvolver relações de confiança com o paciente. Como eu falei, essa história dessa menina que ao ser pedido para ela voltar, para ouvir, simplesmente para ouvir a história dela, ela desenvolveu uma relação de parceria, confiança. Ela entendeu que ali naquele médico, naquela médica, ela tinha alguém que iria ouvi-la. E isso é extremamente importante. Isso aí é o ponto principal do atendimento integrativo e também é o ponto principal do atendimento centrado na pessoa, né? É você ter essa parceria, você ouvir a história do paciente e a experiência que ele tem passado com aquele adoecimento, entendeu? Então, criar essa relação de parceria saudável é um dos pontos, é um dos principais pontos. O outro ponto que vem logo em seguida é o seguinte: dentro da medicina integrativa, o que ela tem diferente? Associação das práticas integrativas e complementares. Então, a associação de práticas integrativas e complementares de uma forma responsável e dentro da realidade daquele paciente, né? Então, como que eu faço isso dentro da realidade do meu atendimento? Eu, por exemplo, tenho conhecimento muito grande de floral e de frequencial. Os florais de bailes, quando não tem no SUS, mas quando manipulados, eles são de um preço muito baixo. Então, é acessível para os pacientes do SUS, pelo menos para a maioria deles, sabe? Eu via isso no ambulatório, foi uma coisa que eu desmistifiquei no ambulatório das PICs, que os pacientes conseguiam, às vezes, ir lá, sim, fazer a receita e tomar aquele floral. Então, essa é uma das práticas que eu uso. Mas a outra prática que eu uso muito, que é barata, R$0, que é ensinar o paciente a se autoconhecer a partir da respiração, a partir de práticas de meditação muito simples, porque a gente tem que trazer o simples para a vida daquela pessoa. Se eu for complicar demais ali, falar, olha, você não vai comer, você vai tirar 0 glúten da sua vida, 0 lactose, 0 farinha, o paciente não volta nunca mais, entendeu? Então, antes de introduzir essas mudanças aí, que talvez façam sentido ou não, né? Para mim não faz totalmente sentido dependendo da situação, é importante introduzir práticas que são simples, baratas e acessíveis, como uma boa prática de respiração. E os pacientes fazem, gente. Quando a gente conversa com eles, quando a gente fala da importância, quando a gente explica que tem estudo científico disso, daquilo outro, eles fazem. Entendeu? Então, as práticas integrativas, elas podem ser colocadas, mas eu entendo como prática integrativa coisas muito simples como a prática de respiração, né? Os pranayamas, as meditações, já tem muitos estudos mostrando os benefícios deles. Eu uso o floral também, cujos estudos são mais limitados, porque não se entende a fisiopatologia daquele mecanismo ali no nosso organismo, mas que se tem estudos observacionais das respostas e dos resultados que são muito positivos. Então, são práticas integrativas acessíveis ali para aquele paciente naquele momento, tá bom? O terceiro ponto tem a ver com esse segundo, que é o seguinte: na medicina integrativa nós não descartamos conhecimentos milenares que façam sentido ali no processo de saúde e doença. Então nós não descartamos os conhecimentos das práticas milenares, porque eles podem sim fazer sentido ali naquele processo, entendeu? Então a gente realmente
conhece e introduz a homeopatia, a antroposofia, a Ayurveda, as meditações, os florais. Por quê? Porque a gente vê aquilo como positivo, como grau de evidência, por exemplo, da meditação A1, né? E tem zero efeitos colaterais, zero efeitos colaterais, só que algumas pessoas se sentem um pouco incomodadas, relatam algumas questões, tipo, tive tontura, mas tive vertigem e tal, mas é porque nunca entraram em contato com a respiração daquela maneira, entendeu? Então, outras pessoas porque nunca entraram em contato consigo mesmas daquela maneira. Então, a gente usa as práticas integrativas e complementares na nossa abordagem. E aí, fica a seu critério simplesmente estudar, às vezes, uma prática de respiração. Aqui no canal também tem um vídeo que fala, ensine o seu paciente a meditar. E aí eu falo dos benefícios da meditação e trago uma prática simples de respiração que você pode ensinar para os seus pacientes, entendeu? Então, faça isso na simplicidade, tá certo? Um outro ponto é que nós não descartamos nenhum dos aspectos da saúde e do adoecimento daquele paciente, físico, mentais, emocionais, espirituais, sociais, familiares. Então, tudo é colocado dentro da consulta. E isso também, gente, tem tudo a ver com uma boa medicina, uma boa prática de medicina de família e comunidade, né? Então, não é nada novo para vocês. Talvez o que seja novo seria essa questão do conhecimento físico, mental, emocional e espiritual. Mas isso é algo que as práticas milenares, que as práticas integrativas nos trazem como realmente um diferencial. Porque as práticas milenares, a medicina nessas práticas, ela é construída dentro, né, e como base de sustentação uma filosofia. E é o que nos falta aqui na medicina convencional, na medicina do Ocidente. A gente não tem uma filosofia que sustente. Então, a nossa única filosofia é o conhecimento, que não é uma filosofia, mas nós temos o conhecimento científico. Isso é muito bom. A questão é que apenas ele, às vezes, com relação à saúde e à doença espiritual, que fazem todo sentido na vida de uma pessoa, ser humano, às vezes a gente não consegue chegar. No entanto, sem esquecer que nós temos aí muitos trabalhos e estudos sobre ciência e espiritualidade, que nós temos aí efeitos tão benéficos que a Sociedade Brasileira de Cardiologia introduziu isso como uma orientação para os seus cardiologistas. Então nós temos sim pessoas já percebendo esse efeito e trabalhando com esse efeito do conhecimento da saúde espiritual também, entendeu? Então desmistifique, você pode acessar e conhecer tudo a partir do momento em que você saiba como fazer isso, tá bom? Então esse é um dos pontos. A medicina integrativa, ela não descarta nenhum dos conhecimentos milenares, tá bom? E não descarta o adoecimento no conhecimento da saúde física, mental, emocional e espiritual. E um outro ponto é a autonomia do paciente, gerar a autonomia do paciente. E isso é algo que a gente constrói. Na primeira consulta a gente já pode ter bons resultados, a partir do momento em que ele percebe que não é o médico que vai falar, que vai definir a saúde dele. Porque quando a gente se coloca no centro, a gente ainda mantém aquela postura do paciente ali como aquele que... como se fosse o filho, né? Eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. O meu médico falou que eu tenho que fazer isso. E o médico e a médica como se fossem o pai, né? Eu tenho que fazer porque o meu médico falou. Não, eu vou fazer porque o meu médico, a minha médica me mostraram que fazer dessa maneira vai melhorar a minha função cardíaca ou respiratória, vai melhorar meu coração, meu pulmão, ou vai melhorar aquele sintoma que eu tenho assim assado, entendeu? Então o paciente desenvolve uma autonomia a partir do conhecimento que ele vai ter ali na nossa consulta. No entanto, ele sabe que ele é responsável pela sua saúde, pela sua doença, ok? Então, isso também é algo que a gente consegue fazer ali no atendimento de 15 minutos. Talvez não no primeiro, mas no segundo, no terceiro, entendem? E eu tenho certeza que vocês fazem isso, mas nem sabiam que isso é um dos pilares da medicina integrativa, não é verdade? Deixa eu ver se eu faltou alguma coisa. Então, dentro da medicina integrativa, a gente não descarta a ciência de forma alguma, muito pelo contrário, a gente trabalha
com a ciência para que ela possa nos mostrar os resultados dessas novas abordagens e dessas antigas abordagens. Então, a boa prática da medicina integrativa, ela é pautada na ciência, ela traz, olha, a gente tem aqui conhecimentos de meditação, de Kundalini Yoga, de florais que têm resultados benéficos nesse grupo, em tal situação. Então, a gente estuda a ciência também, tá? A gente se baseia nela. Tem alguns pontos, como eu falei, que não conseguimos chegar ainda com o conhecimento. Por exemplo, da fisiopatologia de um floral, se você não entender que você também é um corpo energético. Então, como a nossa ciência convencional ainda não se abriu totalmente para isso, já se abriu muito, mas isso não chegou ainda no conhecimento dentro das universidades, né? Isso ainda não chegou de uma forma acessível a todos, isso ainda gera um pouco de angústia, né? Só que o que vocês precisam entender é que existe sim muito conhecimento científico de boa qualidade sendo produzido nesse sentido, e a gente se baseia neles, tá bom? Um outro ponto agora, e aqui a gente já vai terminando, são 2 pontos aqui. Um deles é, o paciente precisa entender a importância do autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai levá-lo para esse lugar de autopercepção da sua saúde e doença, né? Eu achei muito interessante, tem essa live aqui que eu fiz com a Priscila, que é uma pediatra integrativa, que ela falou, olha, na verdade, a chave é o autoconhecimento, porque se você se conhece, você sabe qual alimentação te faz bem, qual não te faz bem, quando você tem que dormir, quando você está estressado. Então, se conhecer é um ponto. Estimule isso no seu paciente. Estimule que ele se conheça através da prática da sua respiração consciente, através de momentos em que ele vai silenciar um pouquinho para ouvir o seu interior. Então, estimule-o a estudar-se a si mesmo, né? O autoestudo é algo que a gente tinha que fazer desde pequenininho. Né? A gente não foi treinado para isso, mas é extremamente importante e é imprescindível numa boa condução de uma medicina integrativa, tá certo? Então, o último ponto, que talvez seja um dos mais importantes, é que você, como médica, leva a saúde para o seu paciente, entendeu? Então, você precisa estar cada dia mais saudável. Por isso que é importante para você, como médica, também fazer as práticas que você ensina para o seu paciente, né? Como é que você vai fazer uma prática de meditação se você nunca testou em você para ver o resultado daquilo em você? Uma prática de respiração se você nunca testou? Como que você vai falar de alimentação saudável se você não está cuidando da sua própria alimentação? Entendeu? Então, tudo isso você é um carreador da cura. Você leva isso também através da sua presença. Então, é muito importante que você tenha esse olhar de que é importante manter a sua saúde em dia. Que eu sei que às vezes a gente fica sobrecarregada, eu estou num momento assim de muito trabalho, e às vezes a gente fala, nossa, mas eu não estou conseguindo ser 100%. 100% ninguém vai ser, tá, gente? Só para te contar isso. Mas você pode ser aí 90%, 99%, que é dar o seu melhor. Isso, ser 99% é dar o seu melhor para você, para que você tenha a questão do autocuidado, autorresponsabilidade e autonomia. E tudo isso tem a ver com fazer uma boa prática de medicina integrativa. Então, se você olhar para esses pilares um a um desses que eu te falei, coloque, escreva um a um deles num caderninho para que você possa pensar aí no seu contexto como que você vai introduzir cada um deles. Aqui, nesse canal, tem mais ou menos umas 30 aulas, e aí de 20 a 40 minutos, em que eu explico muitas coisas de medicina integrativa. E são coisas simples, nessa linha da simplicidade mesmo, que são possíveis para que você coloque aí dentro do seu atendimento. Se você quiser estudar mais, dá uma olhada aqui, dá uma pesquisada, porque provavelmente pode te ajudar. Tá bom? Então, gente, a atenção primária de saúde, eu acredito firmemente que é um dos grandes lugares onde a gente vai conseguir introduzir as grandes mudanças que a gente precisa fazer nesse nosso modelo de medicina. Por quê? Porque ela está em todos os lugares, porque ela é acessível para todos e porque muitos médicos que estão ali estão dispostos a isso. Então, eu espero que você seja uma dessas médicas dispostas e que você possa levar nem que seja um pouquinho do que eu te ensinei aqui. Tá bom? E se isso tiver te ajudado, feito sentido para você, se você quiser mostrar e compartilhar com outros colegas, tá bom? E se você tiver pergunta, escreve aqui embaixo a sua pergunta, porque eu vou responder e retornar, tá bom? Então, até mais.